Olá, meu nome é Cíntia Rufino, eu sou professora de História. Hoje a aula será sobre o processo de formação das monarquias nacionais europeias. Na Europa, durante a Idade Média, entre os séculos 5 ao 10 mais ou menos, o poder político era descentralizado. Não existia o conceito de Estado, de país. O que existiam eram os feudos comandados por nobres. Por volta do século XI, com o movimento das cruzadas, vão ressurgir o comércio e as cidades, e com isso também surge uma nova classe ou grupo social, a burguesia, composta principalmente por artesãos, mercadores e banqueiros. A burguesia andava insatisfeita com a nobreza, que cobrava taxas para que pudessem comercializar em seus feudos, dificultando assim os negócios dos burgueses. Assim, a burguesia vai aproximar-se do rei, oferecendo-lhe dinheiro em troca de leis de proteção ao comércio e cargos na administração do reino. A nobreza também vai se aproximar do rei, para tentar manter os seus privilégios, receber pensões e conseguir postos no exército real. Os camponeses, por sua vez, também se aproximam do rei, pois o rei era visto como alguém capaz de protegê-los dos abusos da nobreza. Temos então a figura do rei, que com as doações dos mercadores, dos impostos arrecadados e da venda de cargos, consegue dinheiro para constituir um corpo de funcionários reais e um exército permanente e assalariado. O rei, então, consegue ganhar força para estabelecer uma moeda única e leis comuns a todo o reino, e gradualmente ele foi impondo a sua autoridade. O fortalecimento gradual do poder dos reis entre os séculos XI e XV é conhecida como o processo de formação do Estado moderno. Algumas monarquias europeias vão evoluir em direção ao absolutismo. O absolutismo é um regime político em que o detentor do poder o exerce sem depender de outros poderes, ou seja, o rei toma todas as decisões de seu estado sem precisar da aprovação ou dar satisfação a ninguém. Um rei absolutista tinha então um poder ilimitado. Porém, alguns monarcas absolutistas adotavam alguns princípios da filosofia iluminista, com o objetivo de modernizar seus estados e diminuir as críticas a seus governos. Esses governantes ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Surgiram também alguns filósofos ou pensadores que procuravam justificar o poder absolutista. Falarei aqui de três principais: Thomas Hobbes, Jacques Bossuet e Nicolau Maquiavel. Thomas Hobbes era inglês. Escreveu uma obra chamada Leviatã. Para Hobbes, os homens primitivos viviam sem leis, agindo de acordo com seus próprios interesses, o que causava guerras constantes e, por consequência, muita insegurança. Para viverem melhor, era necessário, então, o estabelecimento de um contrato, onde os súditos cederiam seus direitos a um soberano forte. Bossuet era francês e defensor da teoria do direito divino dos reis. De acordo com essa teoria, os reis eram a expressão da autoridade delegada por Deus na terra, e assim os súditos não tinham o direito de se revoltarem contra o governante, nem mesmo questioná-lo. Maquiavel era italiano e sua principal obra chama-se O Príncipe, onde ele afirma que o absolutismo era necessário para a manutenção de um Estado forte. Os reis, inclusive, podiam usar todos os meios para manter o seu poder e a segurança do país. O absolutismo, como regime político, andou de mãos dadas com o mercantilismo, um conjunto de práticas econômicas que os reis usavam para conseguir poder e riqueza. Suas principais características eram: 1. A intervenção do Estado na economia, ou seja, o rei tomava todas as decisões para fortalecer e regulamentar a estrutura financeira do reino. 2. Metalismo ou bulionismo,
Na Espanha, ficou conhecida como bulionismo. Princípio que dizia que a riqueza de um país era proporcional à quantidade de metais preciosos que ele consegue acumular. Ou seja, quanto mais ouro e prata o país tivesse, mais rico ele seria. 3. Manter a balança comercial favorável, ou seja, importar o mínimo de produtos de outros países e exportar o máximo possível. 4. Protecionismo, que é o incentivo ao comércio e indústria nacionais, aumentando os impostos sobre os produtos estrangeiros, protegendo assim os produtos nacionais da concorrência estrangeira. E esses 4 elementos levam ao colonialismo, que é a busca por colônias para conseguir metais preciosos, ou, na falta destes, explorar qualquer produto que pudesse ser vendido na Europa para aumentar o acúmulo de riquezas do país. Agora vou tratar de 2 casos específicos: a formação dos estados de Portugal e Espanha. Primeiro, precisamos ter bem claro que quando se fala em Península Ibérica, nos referimos a uma região da Europa onde hoje estão Portugal e Espanha. Por volta do século VIII, na Península Ibérica, houve uma grande invasão de muçulmanos vindos do Oriente Médio. Entre os séculos 8 e 11, cristãos e muçulmanos conviveram e alternaram períodos de paz e conflitos. No século XI, no contexto do movimento das Cruzadas, se iniciaram as lutas de reconquista da Península Ibérica, ou seja, a retomada de territórios ocupados pelos muçulmanos. Assim, podemos afirmar que o processo de formação de Portugal e Espanha ocorreram no contexto das lutas de reconquista. A partir do século XII, uma faixa de terra foi retomada por cristãos sob o comando do rei Afonso VI de Leão e Castela. Afonso concedeu a administração dessa região ao nobre francês Henrique de Borgonha, pelo seu empenho na luta contra os muçulmanos. Essa região foi chamada então de Condado Portucalense. Em 1139, Afonso Henriques, filho de Henrique de Borgonha, juntamente com apoiadores, conquistaram a independência do condado, dando origem ao Reino de Portugal. Parte dos territórios conquistados nas lutas de reconquista tornaram-se os reinos de Leão e Castela, o Reino de Navarra e o Reino de Aragão. Alguns reinos foram incorporados através de lutas ou anexados por alianças de casamento, como foi o caso do Reino de Leão e Castela e o Reino de Aragão, através do casamento de Fernando de Aragão e de Isabel, sobrinha do rei de Leão e Castela. Fernando e Isabel, que ficaram conhecidos como os reis católicos, foram os responsáveis pela expulsão final dos muçulmanos com a reconquista da região de Granada em 1492, formando assim o Reino da Espanha.